Elul, Virgem, é um mês especial na jornada da alma em busca de crescimento, em busca de aperfeiçoamento, em busca de correção, e é disso que se trata a vida. A vida é uma jornada para o crescimento da alma, para um aperfeiçoamento da alma, e esse é um momento propício para reavaliar a nossa história até aqui, reavaliar nossas escolhas, reavaliar as nossas atitudes, reavaliar a nossa história. Cada ano, quando chega esse mês, o mês de Elul, o mês de Virgem, é um momento propício para a gente reavaliar a nossa história e ver onde nós precisamos mudar. Não tem vergonha nenhuma em reconhecer que a gente agiu errado e reconhecer que a gente precisa mudar. Às vezes o ego quer ficar apegado ao que a gente já fez de errado e a gente está exatamente aqui nessa jornada de crescimento, de aperfeiçoamento. A gente está aqui para mudar, a gente não está aqui para continuar sempre igual, a gente está aqui para mudar. E esse mês a gente recebe ajuda de cima para mudar, tem uma abertura cósmica que nos facilita a transformação. E na porção dessa semana fala sobre Shoftim Veshotrim, juízes e policiais nos portões da cidade. Então, num nível literal, parece que o Criador está falando que nos portões da cidade tem que ter juízes, quer dizer, um sistema judiciário e policiais. Mas juízes e policiais, num nível mais profundo, representam a nossa capacidade de ver, a nossa capacidade de ter consciência de que nós precisamos mudar. Juízes e policiais seja um juiz e um policial justo de si mesmo e tenha consciência do que você precisa mudar. Seja, eu sou arrogante, eu sou preguiçoso, eu sou julgamentoso, eu sou controlador, ou eu tenho um problema de raiva. Mas esse é um mês propício para ser um juiz e um policial que vê onde que eu preciso mudar. E os portões da cidade, juízes e policiais nos portões da cidade. Os portões da cidade são nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que são as entradas, as portas de entrada para nossa mente, para nossa consciência. E, de novo, é um mês que a gente precisa ter consciência de que eu preciso mudar, ser um bom juiz, ser um bom julgador de si mesmo. Como é que eu posso ser um bom juiz? Eu tenho que estar vendo de fora, tem que estar vendo realmente de uma forma desapegada e de fora, e ver de forma justa, querer ver a si mesmo, enxergar a si mesmo com um olhar de juiz visto de fora, ver o que eu preciso mudar. A gente recebe ajuda de cima para ver o que a gente precisa mudar, mas para isso a gente precisa realmente querer ver. Eu gosto de contar nessa época do ano uma história sobre um fazendeiro que era um homem muito simples mesmo, muito ingênuo. E um dia ele teve uma colheita maravilhosa. A colheita daquele dia foi incrível. E ele encheu uma carroça de colheita de produtos agrícolas, muito cheia. E ele foi com o cavalinho dele. E quando ele chegou na porta do celeiro, o cavalo passou, mas a carroça estava tão cheia de produtos que ficou presa na porta. Ele não conseguia passar pela porta. E ele não entendia, ele era um homem muito simples. E ele ficava chicoteando o cavalo para o cavalo andar. Só que o cavalo tentava andar e a carroça estava presa na porta porque não conseguia passar. Tinha mais produtos do que o tamanho da porta. Nisso que ele estava fazendo isso, tinha um homem passando na rua na frente, que era esse pessoal que aplica golpe do vigário, golpe do conto do vigário. E que o homem falou: ei, seu fazendeiro, o que você está fazendo? Deixa de ser burro, a culpa não é do cavalo, para de chicotear o seu cavalo, você não está vendo que a sua carroça está tão cheia que não passa pela porta? Não adianta você bater no seu cavalo, que não é culpa dele, você tem que dar um outro jeito. Aí o fazendeiro falou: que jeito que eu dou então? Aí ele falou: compra de mim esse binóculo mágico, eu tenho um binóculo mágico aqui que eu vou te vender. E você olhando com o binóculo, você vai ver que a porta do teu celeiro vai ficar enorme e aí você consegue passar. Aí ele falou: verdade? Deixa eu ver. Aí ele pegou o binóculo e viu que era verdade, que quando você olhava assim, tudo ficava grande. Aí ele olhou para a porta do celeiro ficou grande. Aí o homem falou qual era o preço do binóculo, ele pagou o preço do binóculo, olhou para a porta do celeiro com aquele binóculo, a porta do celeiro ficou grande, ele bateu no cavalo dele, o cavalo tentou andar, claro que não adiantou, continuou empacado. Aí o fazendeiro gritou com o homem: ei, você me enganou, não deu certo, eu não consegui andar, eu continuo preso aqui. Aí o fazendeiro falou: seu bobo, você não entendeu. Se você olha com o binóculo para a porta do seu celeiro, aí ele fica grande. Mas aí se você olhar para a tua carroça, ela também vai ficar grande e não vai conseguir passar. Você tem que virar o binóculo ao contrário
e aí olhar para a tua carroça. Aí você vai ver que na tua carroça tudo vai ficar pequenininho. Aí você consegue passar. Ah, entendi. Aí o fazendeiro acreditou e nisso o conto do vigário, o vigarista foi embora. Aí o fazendeiro olhou para a porta do celeiro com o lado grande do binóculo, a porta ficou enorme. Depois ele virou ao contrário, olhou para a carroça dele, a carroça ficou pequenininha e ele bateu no cavalo. E é claro que continuou empacado, não conseguiu entrar, foi enganado. E aí passou um outro homem, que dessa vez era um vizinho honesto, e falou: ô fazendeiro, você não está vendo que você foi enganado? Não adianta, o único jeito é você tirar um pouco dos produtos agrícolas, aí você entra, quando já der para passar pela porta, depois você volta e busca o resto. Aí ele falou: ah, é. E ele fez isso. Mas então, qual é a lição dessa história? Sabe, sempre que tem um idiota na história, não me leva a mal, mas sempre que tem uma pessoa bem idiota nessas histórias cabalísticas, somos nós. Então, nós somos esse fazendeiro e o vigarista da história é o Satã, o lado negativo, que nos vende um binóculo mágico, enganador, e que a gente olha para a porta do céu e a gente acha que a porta do céu é enorme. E que é claro que a gente vai ser aceito nos portões do céu, porque os portões do céu são enormes. E depois ele nos engana e a gente olha para a nossa própria carroça, a nossa própria carga de negatividade, e ele nos convence que a nossa negatividade é bem pequenininha, que a gente é uma ótima pessoa, que a gente é uma pessoa maravilhosa, com uns pequenos defeitos, mas nada demais. Aí ele, quer dizer, ele diminui a nossa negatividade e ele nos convence que a gente vai conectar com a luz fácil, só que não é assim. A porta do céu não é tão grande e a nossa carroça de negatividade pode ser que esteja bem carregada, e o único jeito é descarregar um pouco dessa negatividade para conseguir passar por essa porta. E é exatamente esse processo de olhar para dentro e ser um juiz justo de si mesmo, querer enxergar o que eu preciso mudar, é o que nos permite tirar os produtos da nossa carroça, da nossa carruagem, e assim a gente consegue passar pelo portão e consegue merecer mais um ano com vida boa e com plenitude e com satisfação e com conexão. Então, para nos ajudar a olhar para nós, eu queria compartilhar um conceito baseado no Zohar, que existem 4 categorias de negatividade, que todos os curtos-circuitos, todos os pecados, todas as ações negativas que alguém faz, vem de uma dessas 4 categorias de negatividade, é de onde emana a negatividade. E elas são: 1. Idolatria. 2. Derramamento de sangue. 3. Incesto ou adultério. E 4. Lashon hará, má língua. Então eu queria falar um pouquinho sobre cada uma delas, de novo, para nos ajudar a olhar para nós mesmos e ver onde a gente cai nesse tipo de negatividade. Então a primeira é idolatria. Idolatria é ego. Idolatria é ego, é raiva. Raiva, está escrito no Zohar, raiva é idolatria, porque raiva é uma coisa que vem do ego. Quando a pessoa fica com raiva, é porque tem que ser do meu jeito. Eu tinha minha expectativa, não foi conforme a minha expectativa e eu não aguento, eu não aceito. Então isso é ser dominado pelo ego. A raiva demonstra que a pessoa está totalmente dominada pelo seu ego. Entra orgulho, arrogância, vaidade, sabe? Eu, tudo em torno de mim. Isso que é idolatria. Idolatria não é adorar ídolos, adorar estátuas. Nos dias de hoje, a idolatria é a vida em torno do eu, vaidade, entra nisso ingratidão, porque por a pessoa ter ego, ela acha que sempre o mundo está devendo alguma coisa para ela e a pessoa se torna uma ingrata. Então, ingratidão entra também como idolatria. Raiva, com certeza, entra nessa categoria de idolatria. Então é uma coisa para cada um de nós pensar, sabe? Vaidade, arrogância, eu me acho melhor que os outros, eu olho de cima para baixo para outras pessoas ou para certas pessoas. Tudo isso entra na categoria de ego, tudo isso entra na categoria de idolatria. Também pode ser idolatria ao dinheiro, idolatria à beleza, idolatria à fama, sabe? A pessoa acreditar mesmo porque por ela ser mais bonita que os outros, então ela é melhor que os outros. Ou a riqueza, porque por ser mais rico, e é isso que determina quem é melhor, porque ganha mais dinheiro, porque é mais rico. Tudo isso é considerado idolatria porque está conectado com algo externo, está recebendo a energia de algo externo, quando o contrário de idolatria está conectado com a luz do Criador, que é uma força interna dentro de cada um de nós. Mas então o segundo é derramamento de sangue. Derramamento de sangue é tratar mal os outros. Tratar os outros de forma diferente de como eu gostaria de ser tratado, tratar com falta de respeito, tratar com falta de dignidade, ou especificamente envergonhar os outros em público, humilhar uma pessoa em público, envergonhar uma pessoa em público, sobe o sangue no rosto, a pessoa fica com o rosto vermelho, né?
sobe o sangue no rosto, entra na categoria de derramamento de sangue. Então, derramamento de sangue não é só dar um tiro em alguém, Deus me livre, ou dar uma facada em alguém, Deus me livre. Derramamento de sangue é todo tipo de tratar a outra pessoa com falta de respeito, com falta de dignidade, humilhar em público, envergonhar em público, ou não em público, mas em público é pior ainda. Em público, o curto-circuito é pior ainda. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar para dentro de si, ver quando na minha vida eu ainda tenho essa característica negativa de tratar mal os outros, com falta de respeito, com falta de dignidade, diferente de como eu gostaria de ser tratado, entra na categoria de derramamento de sangue. Terceira categoria é incesto ou adultério, que pode ser um curto-circuito nessa área mesmo, nessa área do direcionamento da energia sexual. É um assunto bem importante, que mexe muito com a gente, que leva as pessoas a muitos curtos-circuitos, porque envolve uma gratificação imediata, né, muito grande. Esse tipo de prazer é o maior prazer imediato que pode existir no mundo. Então, muitas pessoas caem no curto-circuito de direcionar essa energia só para o prazer imediato, quando na verdade tem que ser feito com alma, tem que ser feito com Deus, tem que ser feito de uma forma que haja uma verdadeira conexão entre almas, trazendo luz. Aí realmente revela a luz que é para ser revelada sem se desviar para o lado negativo. Então entra curto-circuitos nessa área, que é uma área bastante séria, mas também entra quando você fala de adultério e incesto. Por que é adultério? Um homem que ficou com uma mulher casada, né? Adultério. Então, por que ele está olhando para a coisa que é do outro? Então entra nisso inveja, entra nisso cobiça, tá olhando pro do outro, tá querendo o que é do outro, tá invejando o que é do outro. Em vez de se preocupar com o seu e em fazer a sua parte, tá querendo o que é do outro. Então a gente cai em incesto, adultério, toda vez que a gente inveja o do outro, a gente tem cobiça pelo do outro, querer o que é do outro entra também nessa categoria de incesto, adultério. E por último, mas não menos importante, a categoria do Lashon Hará, que é falar mal dos outros, má língua, né? Lashon Hará, má língua, fazer fofoca, falar mal dos outros. É mau uso da palavra. Pode ser mentir, pode ser enganar, pode ser falar palavras de forma grosseira, mas um mau uso das palavras. As palavras podem ser flechas que machucam, ou as palavras podem ser luzes que iluminam. E a gente quer fazer um bom uso da nossa boca, um bom uso do poder da palavra para gerar luz, para gerar coisas boas, para gerar amor, para gerar abundância, para gerar prosperidade, e não para ferir, não para machucar, não para humilhar ou envergonhar. O Lashon Hará, a má língua, entra nos quesitos anteriores, né? De certa forma manifesta os anteriores, porque tudo passa pela palavra, tudo passa pelo poder da boca. Humilhar alguém, envergonhar alguém, tratar mal alguém, tudo isso passa pelo poder da palavra. Então a palavra a boca é um dos lugares que a gente mais faz curto-circuito, e é uma das áreas que a gente mais tem que fazer techuvá, mais tem que se arrepender e retornar, e se transformar, é nessa área da boca, do uso da palavra. Mentir para os outros, enganar os outros, exagerar, ou ficar falando, se enaltecendo, né? Se auto-enaltecendo, entra na categoria de ego também, mas se manifesta pela boca. Então a boca é um órgão que a gente tem que corrigir, que é muito importante, e é um dos lugares que a gente tem que botar um juiz nos portões da cidade. É um dos portões principais, é a boca, botar um juiz para ver aonde que a gente faz mau uso da palavra, e a partir de agora se tornar uma pessoa transformada, uma pessoa mais evoluída, que faz uso melhor da palavra, e assim a gente cria um futuro melhor, a gente cria um destino melhor, porque a gente mudou a causa e aí está mudando também o efeito. A gente vai criar um futuro melhor. Então quero desejar uma boa semana para todos nós. Obrigado. Quem curtiu, curte aqui, deixa o seu comentário. Eu adoro os comentários aqui no YouTube. Eu sempre leio, eu sempre tento responder. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas e inscreva-se na nossa página para a gente estar sempre ligado. Tchau, até a próxima.